Pensando nisso, nós que trabalhamos orientando pais e cuidadores, os ensinamos a descobrir e lidar com tudo aquilo que há por trás dos maus comportamentos da criança, em vez de ensinar apenas como intervir no comportamento dela em si. Esse recurso foi desenvolvido pelo psiquiatra e educador chamado Rudolf Dreikurs, no qual ele nos ensina a identificar qual é o objetivo equivocado por trás do mau comportamento da criança, bem como também nos ensina como corrigir de maneira eficiente, com foco no desenvolvimento emocional dessa criança. Apesar de ser muito importante aprender como aplicar limites de acordo com as fases infantis, isso é apenas parte do processo todo. Falta de limites e de rotina, separação ou brigas entre o casal, coisas em excesso e superproteção também refletem negativamente na criança, causando nela todo tipo de reação. Vou dizer de novo: falta de limites e de rotina, separação ou brigas entre o casal, coisas em excesso e superproteção também refletem negativamente na criança, causando nela todo tipo de reação. Infelizmente, muitos pais não têm clareza de que educar uma criança é oferecer a ela alternativas de reparo. Falar 1000 vezes, não faça isso, não faça aquilo, não xingue, não brigue, isso não é educar, gente. Isso é apenas dar comandos. Pior do que dar um comando e achar que educou é taxar a criança de ruim, terrível e desobediente apenas porque ela não obedeceu o comando, o que provoca um ciclo de maus comportamentos. Isso mesmo, acontece um ciclo onde a família toda fica rodando sem saber o que fazer e seguem fazendo tudo aquilo que piora a situação cada vez mais. Veja só o que acontece. Os pais dão comando para corrigir a criança, mas a criança se sente ameaçada pela falta de conexão emocional. Ao se sentir ameaçada, o cérebro reptiliano da criança é acionado para reagir de maneira defensiva. Para quem não sabe, o cérebro reptiliano é a parte mais primitiva do nosso cérebro que contém os nossos impulsos de sobrevivência como lutar, paralisar, desmaiar ou fugir. Eu sempre falo que seria injusto nascermos num mundo tão hostil e perigoso como o nosso, sem a mínima capacidade de se defender. Com o reptiliano acionado, a criança não consegue pensar, ela apenas reage em defesa de si mesma. Então os pais se ofendem ao ver o tipo de defesa que pode se manifestar de um jeito agressivo. No desespero, os pais reagem gritando, batendo ou dando castigos. As reações de defesa da criança cessam pelo medo, mas ela fica sem saber o porquê recebeu aquele tratamento. Afinal, ela recebeu comando em vez de receber orientações e alternativas de reparo, e devido não ter aprendido, o processo irá se repetir. A raiva da criança irá aumentar, prejudicando os vínculos familiares, já que os pais da próxima vez irão apenas reagir em vez de conduzir. Com os vínculos familiares fragilizados, a criança ficará vulnerável a todo tipo de situação e, infelizmente, logo dar comandos no momento em que a criança está fazendo birras e teimosias só piora a situação. Ela pode até parar de fazer o que estava fazendo apenas por sentir medo de você. Porém, assim que você virar as costas, ela vai fazer de novo, de novo e de novo. Conforme eu já disse, educar é dar à criança alternativas de reparo. Só que antes de falar com vocês a respeito das alternativas de reparo, vocês precisam entender o mecanismo das birras e por que elas acontecem. Não tem como educar filhos de maneira eficiente sem antes entender o porquê eles teimam, batem o pé, arremessam objetos e até batem a cabeça na parede. Sério, você precisa entender a origem de tudo isso para daí saber o que fazer no momento certo. E para ficar ainda mais fácil, agora eu vou te ensinar tudo a respeito sobre birras e o porquê elas acontecem.
Oriento que vocês anotem as principais informações que darei aqui, porque esse assunto precisa ser bem entendido desde as bases para fazer sentido. Então, corre lá, pega papel e caneta. Então, vamos lá. Sobre esse assunto de birras, raiva e teimosias, nós precisamos começar a fazer as pazes com a agressividade. Paula, como assim? Eu sempre ouvi dizer que a agressividade é ruim, é negativa e tudo mais. Porém, o que nós precisamos ter em mente é que existe a agressividade funcional e a disfuncional. Daqui a pouco eu falo mais sobre elas. E o fato é que nós crescemos ouvindo dizer que a energia da agressividade é um grande problema que precisa ser eliminado. Só que isso é um grande equívoco, isso é um grande erro. Por quê? Porque nós precisamos da agressividade funcional, que é aquela agressividade boa que nos impulsiona para a vida e que inclusive nos impulsiona para correr e fugir numa situação de perigo. Os hormônios que estão por trás da nossa energia de agressividade boa são o cortisol e a adrenalina, que são liberados na nossa corrente sanguínea. São esses hormônios que nos fazem levantar da cama todos os dias, que nos fazem enfrentar uma pia cheia de louças para lavar, que nos fazem ter ânimo de ir numa festa, ou seja, nós precisamos do cortisol, dessa energia agressiva do bem que nos faz querer enfrentar a vida. Quando até mesmo estamos entusiasmados diante de um espetáculo, diante de algum jogo ou de alguma apresentação, esse entusiasmo só é possível por causa da agressividade funcional, que é do bem. Sem essa agressividade, nós seríamos desanimados demais. Como você acha que seria se a gente não tivesse essa disposição toda de levantar da cama, já acordando os meninos para irem se arrumar para ir à escola, e que quando chega a noite você ainda tá lá ajeitando a janta e mandando os meninos para o banho, enfim, seria impossível viver sem essa energia toda. E a sua criança também tem essa energia boa. Quando ela pula, quando ela sobe no sofá, quando ela sobe na cama, quando ela quer mexer nos armários e tudo mais, é porque esse cortisol e a adrenalina estão liberados em sua corrente sanguínea. O ser humano tem muita energia. Creio que até aqui você já entendeu, já anotou aí do seu jeito, e agora eu vou explicar a respeito da agressividade disfuncional. O que é? A agressividade disfuncional é tudo aquilo que nos fere e fere o outro, onde saímos do lugar de respeito e vamos para o lugar de desrespeito. Quando estamos praticando a agressividade disfuncional, nós passamos dos limites, nós ferimos a integridade física, emocional ou espiritual do outro, e é isso que nós não podemos deixar que nossas crianças façam, e para que elas não façam, nós precisamos primeiramente trabalhar isso em nós. Quando a criança começa a agredir a si mesma ou a agredir o outro, é porque ela está colocando para fora toda a sua raiva acumulada daquilo que ela não está sabendo lidar e não é de maneira intencional. Para que a expressão da raiva seja intencional, a criança precisa da inteligência racional, só que a parte do cérebro responsável pela racionalidade humana é bem imatura em crianças, principalmente nas crianças abaixo de 4 anos de idade. E qual é o grande erro dos adultos em relação à agressividade disfuncional de seus filhos? O grande erro é que a maioria dos pais decide intervir durante as crises de raiva de maneira raivosa também. Agir assim é muito contraditório. É o mesmo que tentar apagar fogo com gasolina, entende? Não faz sentido gritar, bater ou ameaçar uma criança para que ela pare de manifestar a sua raiva interna. Eis aqui o ponto principal em relação ao conteúdo da aula de hoje. Se você deseja que sua criança aprenda a equilibrar esses dois tipos de agressividade,
O controle precisa partir de você para que ela possa se espelhar e imitar o seu estado de calma. Por mais que a criança não tenha capacidade de refletir a respeito do que é certo ou errado, ela tem uma forte capacidade de imitação e isso é fundamental para o desenvolvimento dela. E entenda uma coisa, anote essa frase. Quando sentimos raiva, é porque o nosso cérebro está entendendo que estamos em perigo. Ao nascermos, a parte do nosso cérebro responsável pela nossa sobrevivência está totalmente pronta. E essa parte não nega fogo, ela entra em ação de forma muito rápida. Imagine você passeando no zoológico totalmente segura e feliz e de repente você dá de cara com um leão. Imediatamente a parte do seu cérebro responsável por sua sobrevivência enviará cortisol e adrenalina em sua corrente sanguínea para que você corra e fuja desse leão. Note que nesse momento você não vai ficar ali parado e pensando: será que ele é bravo? Será que ele é forte? Será que ele vai me atacar? Claro que não. A parte racional do seu cérebro não está nem aí para isso. O que ele quer é que você se mantenha vivo. Então é por isso que ele coloca você para correr e te faz escalar um muro de 3 metros sem você nunca ter subido uma escada de eletricista. Outro sim. A região do cérebro da qual estou falando também é responsável pela capacidade de chorar e gritar. Por isso que por tudo a criança chora e o choro é a nossa primeira comunicação. Ai de nós se não fosse a capacidade de chorar. É pelo choro que o bebê comunica aos seus cuidadores que tem algo de errado com ele. O choro garante a sobrevivência do bebê. Logo, o impulso agressivo é um sinal que o cérebro envia para o corpo para que este reaja em defesa de si mesmo, seja por intermédio de choros, gritos e até mesmo expressão da raiva, conforme venho explicando. E isso ocorre rapidamente, de maneira automática. De repente você está toda feliz descascando uma laranja e sem esperar a faca escorrega e corta seu dedo. E imediatamente você solta um grito e um palavrão ao mesmo tempo. Note que sem querer a gente se sacode, a gente grita e a gente fica com aquela sensação horrorosa. Reagimos assim porque a sensação de dor física também aciona essa parte do nosso cérebro que é responsável por nossa sobrevivência. E é por isso que a gente se agita. Perceba que mesmo depois de adultos, nós também nos pegamos sentindo raiva em frações de segundos. Essas reações são muito automáticas. Quantas vezes você reagiu de maneira violenta sem querer? Agora, pense comigo, a criança com todo esse potencial de sobrevivência do qual já nasce com ela, mesmo assim, ela sabe pouquíssimo a respeito de si mesma, a respeito dos pais, a respeito de como se comunicar de maneira gentil para que os pais também não se sintam ameaçados e irritados, pois é óbvio que os pais também têm essa parte do cérebro responsável pela sobrevivência deles. E, ao ouvirem os choros, os gritos e as teimosias de seus filhos, essa parte é acionada para que esses pais lutem como se estivessem diante de um leão. Só que a pergunta é: o seu filho representa perigo para você como se fosse um leão? É claro que não. É legal presenciar choros, gritos e teimosias? Claro que não também. Então, o único caminho é aprendermos o que fazer diante de um comportamento de nossos filhos que acionam os nossos gatilhos de defesa. Sabe aquele medo de barata, mesmo sabendo que ela não faz mal nenhum, coitada? Pois é, do mesmo jeito sentimos um medo irracional diante dos comportamentos da criança, como se fossem ameaças contra a nossa vida, e por isso então reagimos sem pensar. É apenas o nosso cérebro tentando nos proteger. É disso que os pais precisam ter consciência.
Aquela energia toda de raiva e irritação diante dos maus comportamentos de sua criança é apenas defesa sua, apenas isso, e não tem nada de educativo naquilo. Por isso que os pais falam assim: eu corrijo, eu dou sermão, eu ameaço, só que meu filho parece que fica pior a cada dia. Isso acontece justamente porque a maneira utilizada para lidar com o mau comportamento dele está chamando ele para uma disputa de poder do tipo: vamos ver quem ganha, vamos ver quem é o bom aqui. Apenas isso. Reflita comigo. Educação combina com compaixão, combina com paz, combina com carinho. Pais e filhos precisam entender que estão no mesmo time e por isso ninguém precisa ganhar ou perder. Contudo, graças a Deus, você não precisa se desesperar. Todos nós temos uma parte no nosso cérebro que fica aqui na testa, chamada de córtex pré-frontal. E para que essa parte do cérebro de sua criança funcione direitinho, fazendo aquilo que chamamos de autorregulação emocional, os pais e adultos do entorno dessa criança precisam estimular essa parte. Sim, todos nós podemos aprender a controlar todos os nossos impulsos, seja impulsos de raiva, seja impulsos por compras, seja impulsos por vícios, enfim. Basta acionar essa área do cérebro diariamente e de maneira correta. Cada criança por si só pode aprender a regular esses impulsos de raiva que surgem diante de alguma evidência de perigo. Esse é o segredo. Essa é a chave da saúde emocional das famílias. E é isso que eu pretendo que você consiga ensinar aos seus filhos no dia a dia para lidarem com as frustrações deles, sem atacar a si próprios e sem atacar o outro. Creio que agora já está fazendo mais sentido para você o porquê que bater, gritar, ameaçar ou dar castigos não educa. Pelo contrário, essas atitudes colaboram ainda mais com a raiva, teimosias e pirraças, pois toda vez que você xinga, grita ou ameaça, você aciona a parte do cérebro que é responsável pela sobrevivência, fazendo com que ele, o cérebro de sua criança, envie mais cortisol e adrenalina na corrente sanguínea dela para que ela lute e sobreviva. E como resposta, ela vai atacar para sobreviver de forma automática, já que ela ainda não tem capacidade cerebral para se autorregular. Se sua criança tiver medo de você, ela poderá até parar de fazer aquilo que você desaprova, porém apenas quando você estiver por perto, mas longe de você, ela vai aprontar todas e pior, quanto mais raiva acumulada, mais elaborados serão os maus comportamentos. Ela não faz isso por mal, ela repete escondido de você simplesmente porque o cérebro dela vai querer entender o porquê ela não pode fazer aquilo. E em busca de respostas, o cérebro vai fazer com que ela fique repetindo aquele comportamento justamente porque quer que ela entenda o que há por trás daquilo tudo. Pensem comigo, quando a gente quer saber de uma fofoca por inteiro, a gente não fica ali perguntando sobre mais detalhes? Isso acontece porque o cérebro quer saber e, do mesmo modo, a forma de fazer com que a criança compreenda as coisas é insistindo para que ela repita a experiência. Quantas vezes já conversei com adultos que disseram assim: apanhei de meus pais muitas vezes sem ao menos saber o porquê que eu estava apanhando. Outros sim, existe nas crianças aquilo que os especialistas chamam de alarme mágico do bem. O alarme mágico do bem é um mecanismo de culpa saudável. A culpa existe para nos fazer refletir e melhorar a cada dia. O problema é que, ao bater ou dar castigo para corrigir, fazemos com que a criança desvie a atenção das mensagens psicológicas e emocionais de suas próprias consciências, impedindo-a de aprender uma importante lição e assim construir o senso de autodisciplina
que nada mais é do que a capacidade de escolher fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja olhando. Ou seja, nós precisamos de fato compreender todo esse sistema de comportamentos que refletem os relacionamentos familiares. O afeto é o grande responsável e capaz de equilibrar, de um lado, as reações inatas de defesa e sobrevivência, e do outro, a necessidade de se relacionar, já que precisamos conviver com outras pessoas. É o amor que molda o cérebro. É através do vínculo com os pais que a criança aprende a se amar. Quando a criança cresce se amando, ela tem grandes chances de se dar bem em todas as áreas da vida e, inclusive, respeitar a vida do próximo. Agora, sem querer assustar, mas ao criar a criança de um jeito que a faça assimilar a ideia de que a vida não importa e que o corpo é violável, a sociedade terá um sério problema com pessoas agressivas e que não respeitam a vida das outras pessoas. Ao trocar surras, castigos e punições por ferramentas que de fato educam, levando em consideração tudo isso que já ensinei e os recursos dos quais a criança possui, com certeza os resultados serão muito satisfatórios.